Para mim, a espiritualidade é algo criado pelo ser humano para ele conseguir lidar melhor com as suas experiências e com as suas emoções e sensações. E acho que Perfeito. cada pessoa lida de uma forma diferente com isso, e para algumas pessoas isso vai ser válido, para outras não. Sobre seres de outras dimensões. Eu não acredito nisso. A gente sabe que nós vivemos em 4 dimensões, então nós temos 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. A hipótese teórica que diz respeito a mais dimensões, mais válida atualmente, é a teoria de cordas, que prevê a existência de 11 dimensões. Caramba. E essas 11 dimensões seria uma dimensão temporal e 10 dimensões espaciais. Porém, essas dimensões espaciais, para além da terceira que a gente conhece, estariam condensadas a nível subatômico. Ou seja, nós nunca experienciaríamos esse tipo de dimensão, porque a gente está na escala macroscópica e não na escala subatômica. Então, elas estariam condensadas ali no nível das subpartículas. Então, não acredito que existam seres de outras dimensões. Agora, sobre seres de outros tipos de matéria, talvez. A gente tem... agora que eu vou falar aqui, tem zero observação, mas tem muitas ideias sobre a existência de uma matéria exótica. Então, a gente tem a matéria, a gente tem a antimatéria, a gente tem a matéria escura e a gente tem a matéria exótica. Todas essas são tipos de matérias diferentes. E aí, talvez, a matéria exótica, que seria algo que atua... Enquanto a matéria bariônica atua atraindo tudo, uma gravidade, né, atraindo tudo, a matéria exótica teria uma gravidade de expelir tudo. E aí, nisso, você falar da criação de moléculas através de, né, criação de coisas, de objetos com uma matéria que expele tudo, na minha opinião, é muito confuso. Demais. Porque você precisa, né, de um agrupamento ali. Total. Então, talvez, eu acho que o máximo de extraterrestres que a gente possa ter são seres formados com base em outros elementos químicos, a não ser a base carbono. Então, por exemplo, a gente tem muitas pesquisas voltadas para o silício, por exemplo. E a pesquisa no silício vem principalmente pela capacidade de ligações que ele consegue fazer. Então, assim como o carbono, né, é muito fácil de ser combinado com outros elementos químicos, o silício também. E essas ligações acabam sendo, na maioria das vezes, muito fortes e permitindo outras ligações mais complexas. E é daí que vem a hipótese da gente ter um tipo de vida baseada em silício. E aí, quando a gente pensa em uma vida completamente diferente da nossa, a gente também pode ter uma experiência completamente diferente da nossa. Então, talvez sejam seres com uma capacidade neural completamente diferente. Então, tudo que pra gente é normal, então você ter cérebro, ter braço, pra eles pode ser completamente diferente. Algo Pode que ser a uma gente... ameba, né? Exatamente, algo que a gente nem sabe explicar hoje. Eu acho que a maior dificuldade da ciência é isso, né? Você conseguir imaginar. E na mecânica quântica, esse confronto com o que é intuitivo, com o que é imaginário, foi o que deixou muitos cientistas loucos, como, por exemplo, o Schrödinger. Ele ficou maluco porque ele provou uma coisa que ele não queria provar. Porque a mecânica quântica que ele se deparou era uma mecânica quântica longe daquilo que ele imaginava ser. Então, esse confronto e esse entendimento de que a natureza, muitas vezes, vai nos revelar algo que a gente nem sequer imaginava. Então, a gente está aqui especulando sobre vida de outras dimensões, de outro tipo de elemento químico. Acho que a gente pode se chocar com isso no futuro e ver algo que a gente nem chegou a cogitar. Eu fiquei curioso, o que de fato ele descobriu que deixou ele louco? Então, a questão é a interpretação da mecânica quântica. Então, quando diz respeito ao colapso de onda, que é quando a partícula deixa de ter as propriedades quânticas. Então, a gente tem que nas partículas subatômicas, elas têm um estado, por exemplo, de superposição, que elas estão em mais de um lugar ao mesmo tempo, de você não conseguir saber a velocidade e a posição delas simultaneamente. Todas as propriedades quânticas que a gente conhece, as partículas quânticas
possuem. Porém, elas perdem essas propriedades quando acontece o colapso de onda. A onda é o que a gente chama de função de onda, que vai ser a descrição da partícula. Então, é o RG dela. Então, esse RG vai falar pra gente a probabilidade que ela tem de estar em tal lugar, a probabilidade que ela tem de ter tal velocidade, de estar em tal posição, de estar em tal estado. Só que tudo isso, a gente entende a probabilidade como algo que ainda não aconteceu, né? Se eu falo, essa garrafa tem 50% de estar no meu lado direito e 50% de estar no meu lado esquerdo. Se ela fosse uma partícula, uma subpartícula, ela estaria simultaneamente nos dois lugares. Indo E é totalmente algo incompreensível. Exatamente. E aí, a interpretação mais vigente da época era a interpretação de Copenhague, que o colapso de onda, ou seja, essa perda de propriedades quânticas, acontecia quando algo interagia com a partícula. E essa interação geralmente acontecia quando nós tentávamos observar a partícula. E observar não no sentido de somente olhar, porque isso não altera nada, mas observar no sentido de você medir fisicamente, porque isso que é olhar na física, né? Observar. Você coloca algum instrumento físico para interagir com a partícula. E essa interação acaba colapsando a função de onda, ou seja, fazendo a partícula perder as propriedades quânticas e, consequentemente, tirar elas do estado de superposição. Copenhague defendia essa ideia, esse raciocínio, que acontecia o colapso de onda. Porém, Schrödinger, assim como Einstein, eles defendiam a ideia de que não existe isso de superposição. Na verdade, a gente tem um desconhecimento sobre as reais propriedades da partícula. A gente não conhece todas as variáveis, porque se a gente conhecesse as variáveis, a gente conseguiria dizer com certeza onde a partícula está, sem precisar interagir com ela. E o que a mecânica quântica se provou é que realmente existe o conceito de superposição e que realmente as partículas estão em mais de um lugar. E aí foi uma pesquisa que Schrödinger se dedicou a vida inteira e ele não conseguiu provar aquilo que ele queria, que era tirar essa ideia probabilística da física quântica. E aí tanto que ele fez o famoso experimento mental, que na verdade é uma piada, que ironiza essa ideia. Então o gato de Schrödinger, ele fala resumidamente, colocar um gato dentro de uma caixa com um átomo radioativo que tem 50% de chance de decair, 50% de chance de não decair, um frasco de veneno, um contador de Geiger e um martelo. Aí a ideia é o seguinte, que o átomo tem 50% de decair, 50% de chance de não decair. Se ele decair, ele vai ser detectado, né, o decaimento vai ser detectado pelo contador de Geiger. E o contador de Geiger vai ser acionado, vai acionar o martelo, e o martelo vai quebrar o frasco de veneno e vai matar o gato. Ou seja, se o átomo decair, o gato morre por causa do veneno. Se o átomo não decair, o gato continua vivo. Para Copenhague, dentro da caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas, para Schrödinger, isso é um absurdo. Ele fez isso para a gente pensar, vocês têm noção que vocês estão querendo dizer que um gato está vivo e morto ao mesmo tempo? Então foi uma piada que ele fez para a gente confrontar essa ideia absurda, mas o que se provou é que realmente a superposição existe. E essa ideia do gato, é claro que é mentira, porque quando a gente fala de propriedades quânticas, a gente se restringe ao mundo microscópico, né? No mundo das subpartículas. Quando a gente estende isso para o mundo macroscópico, não acontece. Então, realmente é impossível um gato estar vivo ou morto, só que como a vida dele depende do decaimento do átomo, e o átomo, né, depende dos princípios da física quântica, acabamos ligando uma coisa a outra. Mas é basicamente isso. Complexo e interessantíssimo, mas interessantíssimo. A física quântica, ela é ela não é tão antiga, né? É algo 100 anos esse ano. Então, é algo que... Bom, foi descoberto nos anos... século de 1900, né? Isso. Em 1925 se fez 100 anos esse ano. Interessantíssimo. Vamos para mais pergunta, por favor? Valeu, Beto. Obrigado aí por ter interagido conosco aqui. Excelente pergunta.
E ele mandou outra, que eu achei interessante também. Boa, lança. Beto Iacovella mandou: Dani, você acredita que nós, os seres que conhecemos dentro da nossa biologia, são os maiores de uma escala de percepção? Por exemplo, uma formiga consegue nos perceber, mas provavelmente não nos compreende. Você acredita que nós somos as formigas ou as bactérias para outro tipo de ser vivo? Considerando, inclusive, a diferença ao experimentar o tempo. Nossa, Profunda, né? complicada essa pergunta. Ai, a nível de percepção, eu acho que a maior beleza, assim, em nível de evolução do ser humano, é você conseguir imaginar e criar cenários. Então, por exemplo, a partir de referências. Então, a gente consegue criar coisas dentro da nossa mente, a gente consegue ir contra a padrões. Então, por exemplo, uma IA, se você treina ela nunca vai ir contra aquilo que ela foi a vida inteira programada. Agora, a maioria das reviravoltas da ciência, das revoluções, foi feita por alguém que passou a vida inteira estudando a ciência, até que ele falou, não, calma, tá tudo errado. Por exemplo, Einstein. A gente cresceu entendendo sempre o universo como algo parado. Aí veio Einstein e falou, não, o universo está se expandindo, ele está em movimento. Então, ele foi capaz de ir contra a algo que ele cresceu estudando. E isso uma inteligência artificial jamais seria capaz de fazer. Que uma inteligência não vai contra algo que ela foi programada para fazer. Da mesma forma, os outros animais, eles não conseguem ir contra algo. Então, por exemplo, instinto. Nós, a nível ali do possível, nós conseguimos controlar mais os nossos instintos do que os animais. E também o fato de você criar as coisas dentro da nossa cabeça, então essa capacidade de imaginação. Os macacos e até outros animais, por exemplo, utilizam instrumentos, né? Pegam galhos de árvores para facilitar, pegar uma pedra, alguma coisa. São instrumentos mais arcaicos, mas existe ali um nível de inteligência muito grande. E eu não sou bióloga para ficar especificando muito mais do que isso, mas o que eu quero dizer é que a capacidade de conexões neurais em um ser humano é muito alta, a ponto de a gente conseguir imaginar coisas impossíveis, como, por exemplo, seres de outras dimensões. Eu acho que nenhum outro animal é capaz disso. Então, vendo nesse aspecto, eu acho que sim, nós somos mais evoluídos assim, que os outros animais, mas no que diz respeito a seres de outras dimensões, aí eu tenho um pensamento um pouquinho diferente. Porque eu gosto muito de remeter àquela pesquisa de que foi perguntado para várias pessoas se elas se achavam acima da média. E o resultado foi que 80% das pessoas se consideram acima da média. Ou seja, na maioria das vezes, nós tendemos a nos considerar especiais e mais superiores, quando, na verdade, nós não somos. Na maioria infinita das vezes, nós seremos medíocres. Então, eu acredito, dentro de um universo com uma escala de tempo inimaginável e um espaço ainda, um alcance inimaginável, eu acho que, com certeza, existem seres como nós e existem seres superiores a nós. Porque eu tendo a acreditar que a gente está sempre ali no nível da mediocridade e que a gente está sempre esperando, né, pelo extraordinário, mas, na verdade, as coisas sempre tendem a ser normais. Inclusive, a Terra, que a gente pensava que era especial, hoje a gente já tem, no mínimo, 2.000 planetas parecidíssimos com a Terra. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.